No vídeo de hoje eu quero te mostrar que desenhar não é e não precisa ser algo complicado. Um tutorial completo que qualquer pessoa consegue seguir, do rascunho à finalização. Então pega a Apple Pencil e bora pro vídeo. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e como vocês já viram, hoje a gente vai desenhar juntos. Preparei um tutorial super detalhado de como conseguir desenhar o Mario, mas antes de começar a gente precisa definir algumas coisas. Então bora que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, você abre um tamanho de tela, qualquer tamanho, não tem uma regra. Cores. Eu fiz uma paleta de cores super detalhada, eu vou deixar essas cores todas linkadas para vocês na descrição, como sempre, mas eu quero mostrar para vocês como eu organizo a minha paleta de cores, para vocês conseguirem utilizar. Então, se você baixou a paleta e tá no modo compacto, ela vai estar assim, em bastante cores, mas para não ficar confuso, se você mudar para cartão, cada cor tem um nome específico, que é onde você vai pintar com essa cor. Se assim como eu, você gosta de usar no modo compacto, eu separo aqui em cima no topo cores base, no meio sombra e embaixo luz. E aqui no cantinho direito eu separo a cor preta, branca e uma cor que eu vou usar por cima da ilustração para fazer uma textura, que é a cor que eu uso para fazer ruído. Eu disse anteriormente, essa paleta de cores ela vai estar linkada aqui embaixo na descrição para você fazer o download e utilizar as mesmas cores que eu estou utilizando. Vamos falar sobre os brushes. Para o tutorial de hoje eu separei 3 pincéis. Então são esses 3 aqui, eles estão numa pastinha porque eu vou distribuir esses pincéis para vocês. Então vai estar linkado aqui na descrição junto com a paleta de cores. Esse último brush aqui, Mushroom Print, é o brush que a gente vai usar para o fundo da nossa ilustração, para fazer um fundo bem bonitinho. O interessante é que eu criei esse brush utilizando o tutorial aqui do canal de como fazer pincel de Animal Print, e aí eu substituí o Animal Print por cogumelos. Então esse brush vai ser utilizado no fundo da ilustração e esses dois de cima, o lápis 6B é para fazer o rascunho e o cartoon é para fazer a finalização, a famosa line art. Então eu vou selecionar o lápis 6B, que a gente vai começar a nossa ilustração pelo rascunho. Para começar esse rascunho eu vou selecionar essa cor aqui, a cor preta, nos cartões ela tá com o nome de line art. Eu sempre utilizo a mesma cor para fazer o rascunho e a line art, mas sinta-se livre para utilizar a cor que você quiser. Então vamos começar aqui a tela limpa, vamos preparar as linhas guias que a gente vai utilizar. Então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em ações, tela e ligar a guia de desenho, essa aqui é quadriculada. Clique em editar guia de desenho e aumenta o tamanho da grade para máximo. A sua guia de desenho vai ficar assim, dividida em 4 partes, é só clicar em OK. Dessa guia de desenho, a gente só vai usar a linha horizontal. A linha da vertical, a gente vai usar a simetria. Por isso que a gente vai traçar essa linha aqui, porque o Procreate não utiliza 2 linhas guias ao mesmo tempo. Então, a gente vai traçar essa linha aqui na nossa tela e depois ligar a simetria. Vem aqui na camada, liga a assistência de desenho para você fazer somente linhas retas. Para fazer essa marcação, eu estou utilizando o brush lápis 6B, o mesmo lápis que eu vou utilizar para fazer o rascunho da ilustração. E aí é só você traçar essa linha da horizontal. Pronto, dessa forma aqui, super simples. Agora você volta no menu de ações, tela, e vem aqui em editar guia de desenho e aí você vai ligar a simetria. Pronto, agora a gente tem essa linha da simetria para desenhar com simetria, mas temos também uma linha na horizontal para a gente se orientar onde a gente vai começar o nosso desenho. Essa linha da horizontal não ficar muito marcada, você vem aqui na camada onde você desenhou ela, clica na letra N e tira a opacidade. É só para a gente se orientar na hora que a gente estiver fazendo a ilustração. Você pode até renomear essa camada para você não se confundir. Coloca aí o nome de linha guia e para você não desenhar nela é só arrastar para a esquerda e bloquear. Feito isso, você não vai conseguir desenhar nessa camada. Então, para começar o rascunho, abre uma nova camada e a gente tem que ligar a simetria nessa camada. Então, clica mais uma vez e clica em assistência de desenho. Vai ficar ali camada 2 e embaixo assistido. Se você fez tudo corretamente, a sua simetria vai estar ativada e o seu desenho vai ficar espelhado. E a gente pode começar a ilustração. A gente vai começar pelo nariz do Mario e ele vai ficar exatamente na interseção. Normalmente para desenhar eu gosto de virar um pouco minha tela, mas se você gosta de desenhar com a tela retinha também não tem problema. Você vai fazer uma forma oval bem aqui onde fica a interseção, desse jeitinho aqui. Se você não está familiarizado com a simetria,
Tudo que você desenhar de um lado vai espelhar do outro. Para desenhar, você tem que escolher um lado da simetria. Eu gosto de desenhar do lado esquerdo, eu acho que meu traço sai mais bonito. Então eu sempre desenho do lado esquerdo da minha linha da simetria. Você vai fazer a sua forma oval. É como se você estivesse desenhando uma letra C. Cuidado para não ficar muito grande. Pode ser que você precise de várias tentativas até você acertar o formato. Lembrando que isso aqui é um rascunho, se você quiser pode rabiscar bastante até você encontrar um formato que te agrade. O nariz vai ficar mais ou menos assim, bem no meio entre essas 4 linhas que a gente criou aqui na tela. Agora a gente vai desenhar o bigode, ele vai começar abaixo dessa linha da horizontal e vai terminar um pouco acima, então você vai fazer uma linha meio que subindo. Não precisa ser uma linha muito longa, e vai ficar mais ou menos assim. Começa embaixo e termina em cima, mas não faz tão reta quanto eu fiz aqui. Tenta fazer ela uma linha mais curvada para ficar um bigodinho mais bonitinho. O seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Uma linha bem curvadinha, essa é a parte de cima do bigode. Agora, para fazer a parte de baixo, daqui da ponta você vai encontrar aqui no meio fazendo ondinhas. Eu vou mostrar porque é mais fácil mostrar do que falar. Então, a gente vai fazer um total de 3 ondas, começando aqui, faz bem devagar. A primeira curva é mais curta do que a segunda e a terceira curva ela vai se encontrar no meio, mais ou menos dessa forma. Se você quiser um bigode mais espesso, a sua primeira curva tem que ser maior. Ela que vai ditar a espessura do bigode do seu personagem. Então, quanto maior essa primeira curva, mais para baixo, né, essa linha inicial que você puxar, mais espesso vai ficar o bigode do seu personagem e o contrário também. Então, quanto mais curta a curva, menos espessura vai ter. Lembrando sempre que isso aqui é um rascunho, você pode fazer várias vezes e você pode rabiscar bastante também até você chegar num resultado satisfatório. Essa minha terceira curva aqui ficou um pouco achatada, então eu vou fazer ela um pouco mais arredondada. E quando você terminar, quando você finalizar o bigode do Mario, o seu resultado ele vai ficar mais ou menos assim, o narizinho e o bigode grudado no nariz. Agora a gente vai fazer o olho. O olho do personagem também é grudado no nariz e ele vai começar mais ou menos aqui, na metade da lateral. Então você pega a linha da simetria, exatamente o meio do nariz, e aí você vai pegar uma lateral e vai dividir de novo em 2. Então o meio do nariz ficaria mais ou menos aqui. E aí um pouquinho para a lateral você coloca o início do olho. E ele vai terminar mais ou menos aqui, perto do final do bigode. Não é bem no final, você vai deixar um espacinho entre o final do olho e o final do bigode. E aí você vai fazer um arco conectando esses 2 pontos. Seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Para a base do olho, você vai fazer uma linha conectando o nariz à pontinha do olho. Essa linha da base do olho, ela meio que vai seguir a linha do bigode, então ela vai subir um pouquinho. Agora, para a parte interna do olho, você vai fazer um meio arco, mais ou menos no mesmo formato que o olho. E dentro desse primeiro arco, você vai fazer um pouco menor, para vocês se orientarem. Esse primeiro arco aqui é a cor, e esse de dentro, ele vai ser todo preto, é a pupila do personagem. Se você já quiser pintar de preto para ficar a marcação e você conseguir visualizar como vai ficar o seu personagem, pode pintar. Pode desenhar esse bigode, o personagem já fica com cara de Mario. Agora a gente vai fazer a boca. A boca do personagem vai começar mais ou menos aqui, pertinho de uma junção entre uma onda e outra do bigode. Esse é o formato da boca, é como se fosse uma letra L bem arredondada. E como eu tô do lado direito da linha de simetria, eu vou desenhar uma letra L ao contrário. Quando você definir como vai ser o formato da boca do seu personagem, você faz uma segunda linha, como se fosse uma linha dupla. Esse é o lábio do Mario. O seu resultado, ele vai ficar mais ou menos assim. Agora, dentro da boca, a gente vai fazer o dente aqui no topo, é uma linha reta, e a linha vai passar bem rente ao bigode mesmo, é desse jeitinho aqui. Agora, dentro da boca, a gente vai desenhar a língua. Só que a língua a gente não vai usar a simetria, então tem que desligar a simetria. Vem aqui na camada, clica mais uma vez e desliga a assistência de desenho. Agora, a gente vai desenhar a língua como se fossem 2 montanhas. Então, você vai fazer a primeira montanha daqui da lateral, encostando na linha da simetria. E a segunda montanha um pouquinho acima do final da primeira linha, chegando lá na outra lateral.
igual quando a gente desenhava montanha na infância. O seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Agora você pode vir na camada e ativar novamente a assistência de desenho para a gente continuar desenhando com simetria. O próximo passo é dar um rostinho para o Mario. A gente fez a parte interna do rosto, agora a gente vai fazer a lateral, para esse rosto não ficar flutuando. Você vai começar uma linha na altura do bigode, mas um pouco afastada do bigode. Essa linha vai começar um pouquinho acima dessa linha guia da horizontal e vai descer até o início da boca. O formato é parecido com o formato da boca, só que não tão arredondado. Você pode fazer literalmente uma letra L e depois vir suavizando essa curva. Quando você terminar, o seu resultado vai ficar assim. Fez essa parte, agora você vai fazer como se fosse uma segunda boca embaixo. É o queixo do Mario. A boca do Mario tá aberta, o queixinho fica proeminente dessa forma aqui. A orelha é um formato de letra C, ela vai ficar um pouco acima da linha da horizontal, da linha guia que a gente desenhou. Então ela é mais para cima do que para baixo, percebam que ela não está exatamente no meio. Dentro da orelha você vai desenhar como se fosse uma letra T um pouco estilizada. Para fazer a parte de cima da cabeça do Mario, que é a parte do chapéu, a gente precisa descer um pouco esse rascunho. A gente já se orientou pela guia da horizontal, então agora é só descer o rascunho um pouquinho para baixo para a gente ter espaço para desenhar em cima. Vem na ferramenta de mover, se o seu rascunho estiver todo em uma camada só, é só arrastar para baixo. Agora, colado na orelha, a gente vai fazer a costeleta do Mario. Você vai fazer uma linha de cima para baixo, um pouco acima da orelha. O formato dessa costeleta parece uma luva de pegar coisa quente dentro do forno. A ponta dela vai ser bem fininha desse jeito aqui, mas depois você pode ajeitar se a sua não ficar fininha assim. Agora, do final da costeleta, você vai finalizar o formato da cabeça do Mario bem arredondado. Pouco abaixo você vai fazer uma segunda linha no mesmo formato. Essa é a marcação de onde vai ficar a aba do chapéu do Mario. Depois a gente vai dar uma ajeitada na espessura, porque essa não é a espessura final. Eu quero marcar o ponto onde vai ficar a aba do boné para a gente poder desenhar a sobrancelha. A sobrancelha vai ficar exatamente entre o olho e a primeira linha da aba do boné, exatamente no meio. O formato dessa sobrancelha vai ser parecido com o formato do olho, só que é um arco um pouco mais aberto. Primeiro faz a parte de cima da sobrancelha, fazendo um arco bem aberto, e depois você vem dando espessura, a linha igual na parte de baixo, sem deixar essa sobrancelha muito fina. Ela é uma sobrancelha grossa, então ela é só fininha nas duas pontas. O meio dela é uma sobrancelha bem grossa. E agora eu vou ajeitar a espessura da aba do boné, tá muito fininha, essa espessura aqui é bem maior. Então eu vou apagar essa linha aqui, vou refazer com um pouco mais de altura. O mesmo formato, só acabando num ponto um pouquinho mais alto para dar mais espessura. Seu resultado tem que ficar mais ou menos assim. E se a costeleta do seu personagem ficou desse jeitinho aqui, com a ponta um pouco mais grossa, é só você vir com a borracha e dar um ajuste. Não tem problema, é só você dar um ajustezinho conectando essa linha com a linha da costeleta. Desenhe quantas vezes forem necessárias para ficar legal. O seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer a parte de cima do chapéu do Mario, aquela parte onde tem a letra M. Para isso, novamente, eu vou mover um pouco o rascunho para baixo, porque eu tô sem espaço lá na parte de cima para desenhar. Para fazer o topo do chapéu do Mario, a gente vai começar mais ou menos aqui do meio do topo da orelha e vai fazer uma linha bem abaloada, bem arredondada no topo. E quando você conecta duas linhas na simetria, pode ficar pontudo assim ou até mesmo quadrado. Então, evite fazer formatos pontudos e quadrados. Tenta fazer uma linha bem arredondada. Se precisar, vai desenhando essa linha aos poucos, pedacinho por pedacinho, até você conseguir um resultado legal. Tá vendo que a minha ficou um pouco mais pontuda? Então eu vou arredondar um pouco mais a lateral, vou abrir mais, mas eu vou terminar no mesmo lugar que eu tinha determinado lá no início, mais ou menos no meio da orelha. Eu vou apagar essa linha interna aqui só para vocês visualizarem como deve ficar o resultado. Mais ou menos, não precisa ficar idêntico, tá, pessoal? O papelzinho do Mario tá pronto, agora a gente vai fazer aquele detalhe que tem um círculo com a letra M dentro. Primeiro, vamos fazer o círculo. Opa, tava na borracha. O círculo começa bem lá em cima e não precisa ser um círculo completo. Tá vendo que o final do meu círculo ficou como se a aba do boné estivesse tapando? Então, o seu também pode ficar assim.
não precisa fazer um círculo redondinho completo. Agora a letra M você vai começar bem no finalzinho do círculo e vai trazer uma linha meio que aproximando da linha da simetria. E agora de cima para baixo, juntando essa linha, criando uma letra M. Para a espessura, é só fazer como se fosse uma mini letra M dentro dessa letra maior. E quando você terminar, o seu resultado do seu rascunho vai ficar mais ou menos assim. Eu só vou ajeitar ele bem no meio da minha folha. Cuidado na hora de ajeitar para não tirar da simetria, porque a gente vai passar agora as linhas finais, a gente vai fazer a finalização, a famosa line art, e a gente vai usar a simetria também. Uma informação, pode ser que seu resultado não fique exatamente igual ao meu, pode ser que sua boca fique maior, o olho um pouco mais afastado, não tem problema. Bora fazer então a finalização, eu vou mostrar para vocês pelo menos o início, porque o processo é praticamente igual ao rascunho. Primeiro, você vai vir aqui no seu rascunho, se ele não tiver todo em uma camada só, você pode juntar essas camadas para deixar tudo unido e tirar a opacidade. Com isso, você vai abrir novas camadas acima do rascunho para fazer a line art. Não esquece de, nas novas camadas, cada uma que você abrir para fazer esses passos da linha final, porque pode ser que você precise de várias camadas, você tem que ligar a assistência de desenho para a simetria funcionar. Para finalização, eu vou usar o pincel Cartoon. Se você usa Apple Pencil, ele tem sensibilidade de pressão. O tamanho que eu vou fazer a minha line art com o pincel Cartoon vai ser o tamanho de 3%. Gente, não tem segredo. A line art é você passar uma linha final com mais cuidado, do jeitinho que você gosta de fazer, por cima desse rascunho. Lembrando que eu sugeri o brush Cartoon, mas você pode fazer com o brush que você mais gosta de usar. Se você gosta de usar brush de textura, usa brush de textura, só não esquece de ligar a simetria para ficar mais fácil de você desenhar. E aí, você vai passar a line art por tudo. E quando você terminar, seu resultado vai estar mais ou menos assim. Então, aqui tá minha line art, eu usei 3 camadas separadas. Esse não é um desenho muito complexo, então eu fiz a parte do rosto em uma camada, a costeleta em outra e o chapéu em outra. Essa finalização e a utilização de camadas vai de cada profissional, de cada artista. Tem gente que gosta de fazer um montão de camadas, tem gente que faz menos. Então, vai de você o quanto de camadas você quer utilizar. Vocês conseguem ver aí que o meu rascunho ainda tá aqui embaixo, né? E eu sempre falo pra vocês, né, que o rascunho, ele é um norte. E se você não faz as linhas exatamente por cima do rascunho, tá tudo bem, não tem problema. Agora a gente vai começar a fase de pintura. Você pode mesclar as camadas de line art ou, como eu vou fazer aqui, você pode agrupar elas para não ter que juntar tudo em uma camada só. Então eu vou deixar esse grupinho aqui, eu vou até renomear ele para line art, porque aí eu sei que as linhas de finalização do meu desenho estão todas nesse grupo. A pintura, você vai abrir camadas abaixo da line art. Então, eu tenho que abrir camadas que fiquem embaixo desse grupo. Você vai clicar aqui no botãozinho de mais e a sua camada tem que ficar embaixo. Se por um acaso a sua camada ficar lá em cima, é só você segurar e arrastar para baixo das suas linhas finais. Então, todas as camadas de pintura tem que ficar abaixo das linhas finais, beleza? E assim, as suas linhas não vão ser prejudicadas pela pintura. Outro ponto importante é que para cada nova cor, você vai abrir uma nova camada. E como eu falei lá no início do vídeo, a paleta de cores já está toda dividida. Essa primeira linha aqui são todas as cores bases. E cada cor base vai ter uma camada. Base do chapéu, base do cabelo, base da pele, enfim. Eu vou pintar uma base aqui com vocês, que vai ser a base do cabelo, que é o bigode, a costeleta, a sobrancelha. Eu escolhi para essa cor esse marronzinho aqui. Nos cartões está com o nome de cabelo, então é só selecionar a cor e eu vou fazer a pintura com o mesmo brush que eu fiz a line art. Se você quiser, você pode usar outro brush, mas para não ficar muito confuso, eu vou pintar com o brush Cartoon. Como vai ser feita essa pintura das cores bases? Super simples, você vai pegar o seu brush e você vai contornar a área que você quer pintar. Se você quiser, durante a pintura, você pode também ligar a assistência de desenho para a simetria ficar ativada. E você vem com o brush que você selecionou e você contorna a área de pintura. Vou aumentar aqui o tamanho do brush um pouquinho, só para não ficar tão lenta a pintura. E aí você vai fazer o seguinte, você vai contornar com cuidado
toda a área que você quer colorir. No caso aqui, o bigode. O seu contorno tem que ficar bem fechadinho para o Drop Color funcionar. Então se certifica de que todas as linhas estão encostando uma nas outras e quando tiver tudo contornado é só pegar a cor e soltar aqui dentro. Vou mostrar aqui no cantinho como funciona o Drop Color. Uma área bem fechada vai funcionar certinho e se você deixar algum espaço aberto desse jeito aqui, ó, as linhas não se encontrarem, quando você soltar a cor aqui dentro, vai vazar cor para a tela toda. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, você ter uma área bem fechada e mesmo assim, quando você usa o Drop Color, vaza a cor para a tela toda. Isso quer dizer que o limiar do Drop Color está muito alto. Não tire a Apple Pencil da tela e deslize ela para a esquerda, tá vendo? Que aquela linha lá em cima aumenta e diminui. Se vazou para tudo com a área fechada, é que o limiar está em 100%, é só deixar a Apple Pencil na tela e arrastar para a esquerda um pouquinho e aí já vai funcionar. E dessa forma você vai preencher todas as cores base da sua ilustração. Digamos que eu terminei aqui com as cores do cabelo, eu vou mudar para a cor da pele. Agora a cor da pele eu vou fazer em uma nova camada. Isso vai ajudar muito na hora que a gente for fazer luz e sombra. Então cada cor que você for fazer, faz em uma nova camada. Um aviso importante é que as partes brancas da ilustração não podem ser negligenciadas. Então, aqui no topo do chapéu, dentro do olho e o dente do personagem tem que ser pintados de branco, porque uma vez que você tire a cor do plano de fundo, não vai ter cor nenhuma se você não pintar. Então não pode esquecer, tem que pintar essas partes brancas também. Para a parte colorida dos olhos, eu vou fazer junto com vocês, porque são 3 cores e tem uma técnica para misturar essas cores. Abrindo a paleta de cores, tem 3 tonalidades aqui com o nome olho, são 3 tonalidades de azul. E na paleta compacta, essas tonalidades são essas 3 aqui. A gente vai começar de cima para baixo. Então você vai pegar a primeira cor de olho, esse azul aqui, e você vai pintar uma faixa do olho. Tenta pintar bem certinho dentro do olho, se borrar alguma coisa é só você apagar. E para cada nova cor, a gente vai abrir uma nova camada. Então não esquece de abrir uma nova camada, ligar a assistência de desenho nessa nova camada, pegar a cor um pouco mais clara e não esquece também de jogar essa camada por baixo da camada anterior. Dessa forma, um azul não vai sobrepor o outro. E aí você faz a mesma coisa, você vai desenhar uma faixa com esse azul um pouco mais claro. E agora você repete o processo com a última cor. Você vai abrir uma nova camada abaixo das outras duas. Não esquece de ligar a assistência de desenho nessa camada, pega a última cor e completa o que falta. Quando tiver tudo colorido, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai mesclar essas cores, então você pode juntar essas 3 camadas com o movimento de pinça. Clica mais uma vez na camada e liga o bloqueio alfa, então é só clicar e procurar a opção bloqueio alfa e ativar. Vai no menu de ajustes e procura a opção desfoque gaussiano. Com a Apple Pencil ou com o dedo na tela, você vai deslizar para a direita e aí vai mesclar as cores. Eu vou colocar 5% de desfoque, já é o suficiente. Quando você terminar de colocar todas as cores, a sua ilustração vai ficar assim, e agora a gente pode começar a fazer luz e sombra. E aí se você fez tudo certinho, você vai ter cada cor separada em uma camada e a gente vai usar essas cores base para abrir novas camadas em cima e colocar luz e sombra. Então seleciona a camada da pele e abre uma nova camada em cima e faz dessa camada máscara de recorte. A camada máscara de recorte fica com essa setinha para baixo. Na paleta de cores, você vai procurar pela cor com o nome sombra pele e é ela que a gente vai utilizar para fazer todas as sombras na pele. Não esquece de ligar a assistência de desenho nessa nova camada para ficar mais fácil. Se você quiser, você também pode ativar a visualização da guia de desenho para você saber onde é o meio da ilustração e ficar ainda mais fácil de você se orientar. A primeira sombra é uma faixa bem aqui embaixo da aba do boné do Mario. Não precisa ser uma faixa muito grossa, mas é uma faixa considerável já que a aba do boné está fazendo sombra na testa do Mario. Mesmo sendo sombras bem básicas, elas vão dar um pouco mais de profundidade para a ilustração. Próximo ponto de sombra é embaixo da sobrancelha e é só seguir o mesmo formato da sobrancelha, um pouco menos de espessura do que a gente fez ali embaixo da aba do boné. Outro ponto que vai ter sombra é aqui embaixo do olho. Novamente, é só seguir o formato da linha existente, colocando um pouco mais de sombra quando chega perto do nariz. Falando em nariz,
também vai ter sombra na base dele para deixar ele um pouco mais arredondado. Com essa sombra aqui vai parecer que o nariz ele tem um volume, que ele é para frente e que tá pegando sombra embaixo, na parte de baixo dele. Outro ponto que vai ter sombra aqui no rosto é embaixo da boca, bem aqui, e embaixo do bigode também. E aí embaixo do bigode você vai seguir o movimento do bigode, só que como se fosse um pouquinho para dentro. E aí preenche esse espaço. E agora, embaixo da boca, você vai fazer só embaixo, não vai fazer o contorno da boca todo, não. Só aqui na parte de baixo. A pele é o que tem mais sombra. Vai ter sombra dentro da orelha também. Você vai juntar essa pontinha aqui com a ponta lá de baixo e vai preencher. E por último, mas não menos importante, vai ter sombra também no rosto em si, na bochecha. E é uma sombra parecida com a sombra do nariz, bem aqui nessa lateral. Pronto, agora a gente já pode começar a fazer sombra no chapéu. Vamos mudar a cor, vem aqui na paleta de cores e pega a cor Sombra Roupas. E você vai procurar onde você fez a pintura do chapéu, vai abrir uma camada em cima, fazer dessa camada máscara de recorte. Não esquece de ligar a assistência de desenho também nessa camada. E agora você vai fazer uma sombra bem no meio da aba do chapéu. Para fazer a curva, usa de base a linha já existente que você já criou. Fecha bem a forma e você vai pintar usando o Drop Color, vai ficar muito mais fácil do que você preencher manualmente. O resultado fica assim, fica parecendo que a aba tá pra frente, isso vai dar bastante volume. Outro lugar que é legal botar um pouco de sombra é aqui na lateral do chapéu e é do mesmo jeito que a gente botou na bochecha e no nariz, é pra dar volume também e parecer que esse chapéu é arredondado. Todas essas sombras nas laterais fazem os círculos ficarem mais círculos, por mais engraçado que isso possa parecer. Outro lugar que a gente pode colocar sombra também é aqui na perninha do M. Aí quando você colocar essa sombra é só na perninha mesmo. Toda sombra que passar disso você apaga. Isso vai parecer que essa logo, esse M, ele tá recebendo sombra da aba do boné. A última área que a gente vai fazer sombra é no cabelo, então você procura a camada onde você pintou as cores do cabelo, abre uma camada em cima, faz dela máscara de recorte. A paleta de cores pega a cor que tá com o nome Sombra Cabelo. E não esquece de ligar a assistência de desenho naquela camada também. Essa sombra vai ser parecida com a sombra embaixo da boca, ela vai ser uma sombra pela metade aqui embaixo do nariz. O seu resultado vai ficar mais ou menos assim e você pode colocar um pouco de sombra também aqui no topo da sobrancelha. É só seguir o formato da linha de cima da sobrancelha, uma sombra bem sutil. Eu olhando aqui vi que esqueci de botar sombra aqui embaixo da costeleta, então eu vou voltar lá na camada onde eu fiz as sombras da pele e vou fazer essa sombra extra. Então quando você estiver observando a sua ilustração, você viu que esqueceu alguma sombra, é só voltar na camada e fazer a sombra que você esqueceu. É assim mesmo, eu vivo esquecendo um pedacinho que tem que colocar sombra, algum lugar que tem que colocar sombra. É uma sombra bem pequena aqui, só para falar que essa costeleta tá por cima da pele. Pronto, então todos os pontos de sombra já foram colocados. Agora a gente vai fazer os pontos de luz no chapéu e na pele. Bora começar na pele. Então, para fazer a luz, você vai abrir uma nova camada em cima da camada da pele e vai fazer dela máscara de recorte. Não esquece de ligar a assistência de desenho na camada. Lá nas paletas de cores, você vai buscar a cor com o nome Brilho Pele e é essa cor que a gente vai usar. Forma compacta de visualização da paleta, a cor de brilho da pele tá bem aqui embaixo, logo embaixo da cor da base e da sombra. Você pode usar a sua paleta da forma que você preferir. Bora lá, vamos colocar luz nessa pele. Primeiro ponto de luz que a gente vai colocar é bem aqui em cima do olho, mas é uma linha bem fininha, só para dar um efeitinho de luz mesmo. No topo do nariz, a gente também vai colocar um pouquinho de luz, uma linha bem fininha também. E por último, vai ter um pouquinho de luz aqui no topo da orelha, também uma linha fina, só para dizer que tá batendo luz nesse rosto. Eu falei que a orelha era o último, mas a gente pode botar também um pouco de luz em cima do bigode, como se estivesse batendo luz nessa parte de cima. Também uma linha bem fininha, uma luz bem sutil, só para dar esse efeito de profundidade. Bom, a pele foi, agora a gente pode passar para a iluminação do chapéu. Então você vai procurar onde está a camada de pintura do chapéu, vai abrir uma nova camada em cima, máscara de recorte, assistência de desenho.
Na paleta de cores, você vai pegar esse rosa bem clarinho. Nos cartões, o nome dessa cor é Brilho Roupas, vai estar quase aqui embaixo no final da paleta. E é com essa cor que a gente vai botar brilho no topo do chapéu. Pode parecer que é vermelho, mas é um rosa. Esse vermelho aqui é bem rosado, por isso que o brilho tem essa cor rosa. Então, só que no topo do chapéu, você vai fazer essa curva aqui, tentando manter bem arredondado, não deixa a sombra pontuda, né? Tenta seguir o mesmo formato já existente, se você precisar, corrige. Só na pontinha, bem lá em cima, e também na ponta da aba do chapéu, uma linha um pouco mais fininha aqui, só para dar esse efeito de luz. E se você quiser, é totalmente opcional, você pode colocar essa luz aqui no topo da letra M. Não pode faltar uma luz dentro dos olhos. Para isso a gente vai abrir uma nova camada no topo de tudo, inclusive no topo da line art, por cima da line art. Então você vai abrir uma camada por cima de tudo, vai pegar a cor branca e vai fazer o seguinte: no cantinho do olho, por cima da linha, na parte azul e na parte branca, você vai fazer uma forma oval e embaixo uma forma oval um pouco menor. Quando você terminar de criar essa forma, você vai duplicar ela. Então abre as camadas, arrasta para a esquerda e clica em duplicar. Vem na ferramenta de mover e arrasta lá para o outro lado, sem inverter. Se o brilho ficar espelhado, vai parecer que seu personagem ele é vesgo, então tem que ficar assim mesmo. Se ficou alguma falha, é só você completar. Se tem brilho, tem que ter sombra, e eu esqueci de botar sombra dentro do olho, então vou fazer isso agora. A gente tem uma sombra cinza na parte branca do nosso olho, então tem que botar uma sombrinha aqui para não ficar tão esquisito. Na paleta de cor que você tá vendo aqui na tela, não tem esse cinza salvo, mas na paleta que você baixar vai ter. Para fazer essa sombra é só você abrir uma nova camada, e nessa nova camada não esquece de ligar a assistência de desenho. E aí você vai fazer aqui em cima no topo, bem pequeno, uma sombra seguindo o mesmo formato do olho. E o resultado vai ficar assim. Se você achou que ficou muito forte, é só você diminuir um pouco a opacidade dessa camada. Clica na letra N e diminui um pouco a opacidade e vai ficar assim. Luz e sombra finalizado. Agora a gente pode colocar um background, um fundo nesse desenho para ele não ficar tão solto aqui na tela e não ficar tão sozinho. Para fazer esse fundo, a gente vai abrir uma nova camada lá por baixo de tudo, inclusive por baixo até da pintura. Então arrasta todas as camadas para cima e abre a nova camada clicando no botãozinho de mais embaixo de tudo. Paleta de cores, seleciona a cor preta, a mesma cor que a gente usou para fazer a line art, e agora a gente vai fazer um retângulo atrás desse personagem. Você pode tirar a visualização da guia de desenho, a gente não vai usar mais, e agora é só fazer um retângulo e segurar alguns segundos e com a mão livre tocar na tela e vai ficar um retângulo perfeito. Seleciona a ferramenta de setinha para posicionar ele exatamente no meio da tela e o seu personagem ficar bem centralizado em relação a esse retângulo. Agora você vai duplicar essa camada do retângulo e vai vir na ferramenta de setinha. Opção forma livre selecionada, você vai diminuir os 4 cantos desse retângulo, criando um retângulo menor dentro do retângulo maior. E vai ficar assim como se fosse uma borda dupla. Feito isso, você pode mesclar as duas camadas desse retângulo, então elas estão em camadas separadas, é só você juntar essas duas camadas. A borda externa a gente vai colorir de branco, então vem aqui na paleta de cores, seleciona a cor branca e usa o Drop Color. Parece que não aconteceu nada, mas eu vou tirar aqui a cor do plano de fundo para vocês verem como que tem que ficar. Então é assim, a bordinha branca, e a parte de dentro do retângulo você vai pintar com a cor fundo 1. É um verde bem clarinho, é só usar o Drop Color também. Agora o fundo mesmo, como se fosse o fundo da folha, você vai abrir uma nova camada embaixo desse retângulo que você criou. Na paleta de cores você vai selecionar a cor fundo 2 e vai usar o Drop Color para preencher e vai ficar assim. Agora que a gente vai usar aquele brush que eu criei para a gente fazer as texturinhas aqui de cogumelo por toda a nossa ilustração. Então você vai vir aqui nos pincéis, pastinha que você baixou vai ter o Mushroom Print, você vai selecionar ele. Pode deixar o tamanho dele em 100% mesmo, não vai fazer diferença. Aqui na paleta de cores você vai selecionar a cor branca. Usar o brush é legal você diminuir o tamanho da tela e aí pintar, mas não esquece de abrir uma nova camada. Então vai lá nas camadas, abre uma nova camada entre os dois fundos e pinta de branco.
Pode pintar sem pena, pinta por tudo, uma vez só você vai passar o brush por toda a tela. Seu resultado vai ficar exatamente assim. Pronto, agora a gente vai estilizar isso aqui porque ficou muito forte, obviamente, tirando todo o brilho da ilustração. Vem aqui na letra N e você vai mudar o modo de mesclagem para adicionar. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. E agora você vai tirar a opacidade dessa camada. Pode deixar entre 10 e 15%. Eu vou colocar aqui uma opacidade de 10%. Agora você vai pegar essa camada e vai duplicar. Arrasta para a esquerda e clique em duplicar. Essa camada duplicada você vai passar para cima do retângulo verde. Então arrasta ela e vai ficar por cima do retângulo verde. É só segurar e arrastar. Clica na camada e faz dela máscara de recorte. E aí ela vai ficar só em cima da parte verde. Com isso vai parecer que esse efeito dos cogumelos, eles estão nos dois fundos, nos dois backgrounds, mas eles são uma continuidade, tá vendo? Vai ficar super legal. Essa parte é totalmente opcional, eu vou fazer aqui uma bordinha branca de adesivo no meu personagem. Eu já ensinei a fazer borda de adesivo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas é super fácil, é só você abrir uma nova camada acima dos dois backgrounds e contornar o seu personagem. Eu vou fazer esse contorno de forma bem manual, com o mesmo pincel que eu usei para fazer a line art. E para sua ilustração ficar com cara de profissional, a gente vai colocar por cima textura. Então a gente vai adicionar uma camada aqui em cima de ruído. É super fácil de fazer, em quase todas as ilustrações eu ensino. Arrasta todas as suas camadas até o topo, você vai abrir uma camada lá em cima, lá no topo de tudo. Nessa camada, você vai pintar ela toda com uma cor sólida. No caso aqui, eu vou usar a mesma cor que a gente usou para pintar o chapéu. Lá na paleta de cores tem uma cor chamada camada ruído, é só selecionar essa cor e usar ela com o drop color. Ainda nessa camada, você vai vir aqui no menu de ajustes, vai procurar pelo menu ruído e nesse menu você vai selecionar qualquer uma dessas opções aqui embaixo. Eu gosto de ondulações e com o seu dedo ou com a Apple Pencil você vai arrastar para a direita e colocar ruído nessa camada. O quanto de ruído você vai colocar depende de você. Eu gosto de mais ou menos ali em 60, mas você pode colocar mais ou menos. Eu vou colocar exatamente 65%. E agora, lá na camada, eu vou clicar na letra N e você pode mudar o modo de mesclagem dessa camada. Tem duas opções que você pode usar aqui. Você pode usar uma que eu quase sempre uso, que é a multiplicação, ou você pode optar por uma outra, que nesse caso aqui eu acho que fica melhor, que é a opção sobrepor. Eu acho que fica muito mais bonito. As cores vão dar uma saltada na tela, mas é óbvio que fica muito forte. Então, pra gente suavizar isso aqui, você pode diminuir a opacidade dessa camada. Vou deixar ali mais ou menos em 20%. Suavizando a opacidade da camada, você ainda mantém a textura por toda a ilustração e as cores diferentes, né, que dá uma modificada nas cores, mas você não fica com aquele efeito exagerado. E eu sempre gosto de mostrar para vocês o antes e o depois, né? Então assim é sem efeito e com. Antes de encerrar o vídeo, eu queria falar para vocês que o resultado de vocês não precisa ficar exatamente igual ao meu. Eu vou trazer aqui para vocês um outro exemplo, eu vou trazer um exemplo seguindo o mesmo tutorial, vou mostrar para vocês como ficou diferente. Então, mesmo que você siga o tutorial, o seu resultado pode não ficar exatamente igual. Isso não quer dizer que não tá bonito. Então, tá aqui o mesmo tutorial, um resultado completamente diferente. Aqui a gente tem um Mario com o olho um pouquinho mais junto, o bigode um pouco maior, o tamanho do chapéu tá diferente, enfim. No Mario da direita eu fiz uma roupinha, né? Eu fiz uma forma geométrica atrás diferente, fiz um lettering no topo. Todas essas modificações você pode fazer no seu também. Eu ensinei aqui o básico para quem nunca desenhou nada, conseguir fazer um desenho super bonito. É importante você lembrar que o seu vai ficar com o seu traço e com o seu jeitinho e vai ficar lindo igual. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. A sua opinião é muito importante para mim. Aproveita que tá por aí deixando aquele comentário. Não esquece de deixar o like, me ajuda bastante. E a gente se vê na próxima. Tchau!